de instabilidade que o novo técnico vai tentar tirar o time do único objetivo que restou no ano: escapar do rebaixamento. O importante é que a gente talvez pare de sonhar com essa coisa de Libertadores, quando ganha um jogo, ser campeão, Libertadores. Nós temos que enfrentar a realidade, mas nós temos que se preocupar realmente em tirar o Cruzeiro de uma situação de rebaixamento para recomeçar um ano de 2020 de maneira melhor. Tá aí, ó, Rogério botou o dedo na ferida, né? Enfim, para quem ainda sonhava com algo maior pro Cruzeiro, o Rogério tá sendo bem realista e até duro. O campeonato do Cruzeiro vai ser esse, mano. O que restou ao Cruzeiro, que abriu a temporada cheio de planos e sonhos e objetivos, vai ser lutar contra o rebaixamento. Então, Calheiros, a situação é um pouco delicada. Primeiro, o Rogério foi contratado para fazer uma reformulação. Ele foi contratado para fazer uma faxina no Cruzeiro. Isso não pode acontecer com o campeonato em andamento, tá na cara. Ele precisa lidar com algumas situações que são um tanto quanto delicadas. Uma coisa, gente, é o Rogério, técnico do Fortaleza, com todo respeito à Fortaleza, mas a galera que tá ali olhando o Rogério Ceni, olha ali um cara, nossa, é o Rogério, o jogador mais vitorioso da história do São Paulo, nossa, ele veio aqui para nos ajudar. Aí você vê ele fazendo um baita trabalho, Fortaleza ganhando Série B, Fortaleza ganhando Copa do Nordeste, ganhando estadual, enfim, o Rogério foi um cara extremamente vitorioso enquanto técnico do Fortaleza. Porém, Rogério Ceni, ele chega num Cruzeiro que tá cheio de cobrões ali, medalhões, Fred, Thiago Neves, Robinho, Edilson, Fábio, Dedé, enfim, Egídio. Malandro, o Rogério Ceni é mais um. O Rogério Ceni, ele não chega num patamar de superioridade num elenco recheado de cobrões, não chega. Então o Rogério, ele tem que chegar, na minha visão, no sapatinho. O cara tem que chegar ganhando o grupo. Não adianta o Rogério chegar, olha, eu mando aqui e vocês me obedecem. Porque um elenco recheado de jogadores estrelas ali, cobrões, eles não vão respeitar o técnico, cara. E se precisar, eles tentam derrubar. Isso acontece em qualquer clube, não é só no Cruzeiro. Tá na cara. Porque o Rogério, ele não chega hoje com o tamanho de um Tite, por exemplo. Ele não chega hoje com o tamanho de um Sampaoli, por exemplo. Ele não chega. No Cruzeiro, ele não chega assim. No Fortaleza, ele poderia ter realmente chegado. Porém, no Cruzeiro, não. Então, para que o Rogério não seja tão radical assim, não perca o elenco, porque, por exemplo, eu já dei uma porrada no Thiago Neves, aquela discussão, porrada no bom sentido, aquele bate-boca dos dois ali na mídia. A torcida comprou um lado. A torcida comprou o lado do Rogério Ceni. Tanto que o Thiago Neves contra o Grêmio, ele foi vaiado do começo ao fim do jogo. Foi vaiado. A torcida não quer mais saber do Thiago Neves. Porém, o Thiago Neves é uma das peças-chave desse elenco do Cruzeiro. Ele representa muito, não só dentro de campo, como fora dele. Tem jogadores aí que gostam muito do Thiago Neves. Ele tem amizades, inclusive o próprio Rogério fala, o amiguinho dele, o Edilson, ficou no banco. Isso é o tipo de declaração também que não se dá, né? Exato. Então ele começa já meio que puxar naquele cabo de guerra pro lado dele, mas é uma atitude, Paulo Lima, que o treinador, eu repito, hoje o treinador ele não pode ser bom só na parte tática do time. O treinador hoje ele precisa dosar egos. O treinador ele precisa ser um psicólogo dentro do clube. Gerenciador de pessoal. Exato. Detalhe, porque aquele cara que ele tá tentando dar uma porrada ali para mostrar força, é o cara que pode correr por ele e salvar o pescoço dele, inclusive. E o detalhe é que quando abriu a ferida com a declaração do Thiago, a cicatrização ela nem começou. O Rogério já veio e escancarou a ferida. Sim. Então, assim, abriu ainda mais o que poderia ser feito, como a gente costuma dizer, e até eles mesmos, os jogadores e comissão técnica, os mais gestores, como a gente costuma dizer, um problema interno. Né? Então, a declaração do Thiago ela foi feita. No dia do desembarque, ele foi lá e falou, olha, eu acho que eu exagerei, mas é o meu jeito de ser, tarará. E aí, 3 dias depois, o treinador vem a público e rasga a ferida novamente. Pega a gilete, pega alguma coisa cortante e abre ainda mais a ferida. E aí escancarou ainda mais a crise. E tá aí, reflexo tá aí, a torcedor, né, a diretoria, a possível afastamento de alguns medalhões. O Rogério foi exatamente enfático. Tem uma situação aí que vai tirar a gente para treinar. A gente tem que pontuar também, né? Qual a informação de como aconteceu a contratação do Rogério Ceni? Quem é que avalizou a chegada do Rogério Ceni? O Thiago falou que os próprios jogadores. São os jogadores. Líderes. Os líderes do grupo. Aí você tem uma situação de uma eliminação na Copa do Brasil, da forma como aconteceu. Todos nós falamos aqui. A falta de atitude, a falta de tesão do Cruzeiro em Porto Alegre, num jogo decisivo. E aí, abre aí essa ferida, como você colocou. Thiago Neves vem a público e diz que, olha, é muito complicado quando você fica sabendo da escalação 3 horas antes da partida. Depois, 4 dias depois, o Cruzeiro leva 4 do Grêmio em casa. E aí o técnico deixa claro que surgiu a informação que havia uma reunião após a eliminação
que ele não participou, o técnico não participou. Então quem é que está gerindo o vestiário do Cruzeiro? Quem é que está mandando? Eu acho que o Rogério entrou numa postura de, peraí, eu vou marcar meu território. Eu tenho que Porque mandar. O técnico aqui sou eu. Gente, recentemente no episódio do Diego Alves no Flamengo, quando o técnico era o Dorival, houve uma reunião que o Dorival não participou. E explodiu a crise. Explodiu a crise. O que fez o Dorival? Afastou o Diego. Isso. E ele não ficou mais. Então, o que o Rogério tem que fazer agora? Não estou satisfeito com A, B, C ou D? Pessoal, por favor. Mas o Diego não tinha no Flamengo o peso que o Thiago Neves tem no Cruzeiro. E ele vai ter o respaldo? Né? Sim, mas olha aqui. Ele vai ter o respaldo da diretoria. O Flamengo nem vinha com títulos conquistados. Sim. Gente, assim, são informações e informações. Né? Ontem, dessa confusão toda, e nos bastidores, o que se comentava é que houve uma... O que se comentava, e não estou afirmando nem sendo categórico. A informação que vem de fora é exatamente isso. Houve uma reunião também do Rogério com os líderes dizendo que ele ia escalar os líderes. Em qual jogo? No jogo do... No jogo de casa contra o Grêmio. Contra o Grêmio. E lá no Sul já tinha uma projeção... Então, tudo bem, mas ele já deixou o Edilson no banco, mas o Léo jogou. No jogo contra o Grêmio, Edilson jogou. No jogo sim. Acho que a questão do Grêmio, ela passa por... A questão do Cruzeiro passa... A diretoria também não está nem aí participando de nada. A gente tem uma diretoria que está sendo investigada pela polícia, pelo Ministério Público. O pessoal está à parte. Para muita gente, é a pior diretoria da história do Cruzeiro, mesmo com os títulos. E temos o Rogério que chega, como disse bem o Calheiros, para marcar território. E é aí que eu acho que vai estar o grande X da questão. Ou o Rogério manda no elenco, como é em qualquer time de futebol, que o treinador ele é responsável pela gerência do elenco, e os jogadores param, porque o Cruzeiro tem um punhado de jogadores ali mimados. O cara ficar de mimimi com o amigo ficou no banco, mano. Tem que ser profissional, pô. Concordo. Não tem que ter essa panela. Mas aí que tá. Cabe ao técnico falar isso? Cabe ao técnico falar isso? Cabe ao técnico falar isso? Tem que mandar. Não, mas não pode dizer que o cara ficou magoado porque o amigo ficou no banco. Para gerenciar esse pessoal e fazer aquilo que é melhor pro clube no momento, por que ele tá fazendo ali? Eu concordo com o Rogério Ceni, não tem um porquê dele estar ali. Isso sim. A outra questão, mano, que eu penso é assim, ele vai ter o respaldo da diretoria, porque se ele não tiver o respaldo da diretoria para afastar, o Thiago Neves bate para falar, bacana, eu não vou treinar separado não, nem venho aqui, vou ficar na minha casa. Mas é que tá, Jackson, eu acho que esse planejamento do Rogério, por mais que ele queira fazer uma limpa no elenco do Cruzeiro, porque é um elenco contaminado, já com alguns jogadores que talvez já possam ter encerrado seu vínculo com o clube, mas, querendo ou não, cara, esses jogadores, eles ainda precisam cumprir uma meta dentro do Campeonato Brasileiro, que é não deixar o Cruzeiro cair para a Série B. Esses caras, eles têm que jogar e fazer por onde? Ah, mas os salários estão atrasados, etc e tal. Mas imagine só a situação se agravando ainda mais com uma queda do Cruzeiro. Então, cara, esses jogadores, por mais que eles realmente possam já estar desgastados, é um ciclo que se encerrou, o Rogério está chegando, ele está louco para fazer uma limpa, mas ele precisa dosar realmente o que ele vai fazer, quais serão os próximos passos dele. Porque eu repito, o Rogério, por mais que agora ele possa chegar, olha então, porque se não for desse jeito, eu prefiro não continuar, aí a diretoria vê o que faz. Ele está realmente jogando tudo para os leões. E querendo ou não, Calheiros, é uma atitude perigosa que um treinador adota quando ele tem realmente essa postura. Os jogadores, eles começam a pegar ranço, os jogadores começam a pegar bode do técnico. Então o Rogério, você pode afundar junto, Rogério. É um barco que está naufragando, tem um furo lá. Se você não ajudar a tirar essa água, o casco vai encher de água, cara, e você vai descer junto. É verdade. Ele depende mais dos jogadores do que os jogadores nesse momento. Claro, e o que eu falei, ele rasgou a ferida ainda mais, ele não cicatrizou, pô. Bom, a resposta será dada essa semana, né? O Cruzeiro está se preparando para enfrentar o Palmeiras. E depois tem o Flamengo. Na última rodada, e depois tem o Flamengo na abertura do segundo turno, quando no Maracanã também levou um passeio do Flamengo. Um chute a gol. Um chute a gol. Enfim, vai ter que dar uma resposta nesses jogos aí, vamos ver. Principalmente, que time vai a campo. Exato. A torcida está errada também, o Rogério já anunciou as mudanças. A torcida com aquela faixa que a gente expôs ali, torcedores mostrando ali, inclusive falando, a coisa não pode continuar assim, nem que alguém tenha que morrer por isso. Não, mas aqui é importante a gente fazer uma pontuação. Calheiros, é importante, muito bem lembrado, mano, você observou bem. Isso não pode acontecer. Ou o Ministério Público, as autoridades, elas tomam uma postura em relação a isso, porque é o segundo caso de marginais ameaçando profissionais do futebol. Primeiro foi
em São Paulo com a torcida do Palmeiras. Isso não pode ser banalizado. Sim. Isso é um absurdo. Não, e tá aí a torcida isso, que está fazendo isso é nítida. Exato. Todo mundo identificado. Porque se banalizar isso, a gente vai para um outro caminho, que é um caminho terrível. Claro. Ou as autoridades se posicionam firmemente a essas faixas, a essas ameaças sim, ou então a gente não sabe o que a gente vai viver no futebol. Verdade. E vai ser terrível. Concordo plenamente. Uma pena, realmente, para que lado está caminhando tudo isso. Bom, e